Podemos nos assentar, vamos ter um momento de oração. Amado Deus, obrigado, porque de forma tão amorosa, de forma tão carinhosa, Tu nos oferece a Tua salvação. Obrigado, Senhor, que Tu vem a nós, também nessa manhã, com a Tua palavra que quer nos mostrar o caminho que Tu tens preparado para nós. Ó Deus, nessa semana que lembramos da Reforma Protestante, nós também Te agradecemos pela nossa tradição como igreja, Te agradecemos, Senhor, pela história que Tu tens desenhado com o Teu povo luterano no Brasil e também no mundo. Ó Senhor, que a gente possa compreender a Tua palavra neste momento. Que o Teu Espírito Santo abençoe o falar, abençoe também o ouvir, e que possamos ser edificados por meio da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículos 1 até o 9. Esse texto ele foi importante também para Lutero no contexto da Reforma, e por isso que no dia de hoje nós queremos estudar um pouquinho esse texto. Gálatas 5, 1 a 9. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Até aqui. Esse texto fala de liberdade. Liberdade é um tema que está muito na moda. As pessoas falam muito em liberdade. Falam muito que não querem ter suas liberdades cerceadas. Liberdade é um valor importante, é um direito. Todos têm direito à liberdade. Mas existem muitas liberdades que escravizam. Essa semana que passou, eu fiz algo que eu não costumo fazer com muita frequência. Eu assisti um jogo de futebol. E eu achei muito interessante como na propaganda do jogo, nos intervalos e nas propagandas que apareciam, tinham propagandas de sites de apostas. Eu contei 4 sites de apostas, pelo menos, durante o jogo. Para mim isso era uma coisa que era proibida, mas deve ter mudado alguma coisa. E agora sites de apostas estão aparecendo em tudo que é esporte. E você pode dizer assim, é uma liberdade apostar em jogo. É uma liberdade. Só que o problema dessa liberdade é que é uma liberdade que ela vai até um certo ponto. Chega um momento que você perde a sua liberdade. A partir do momento que você se vicia naquilo, você perde a liberdade. A sua liberdade foi tirada de você, porque você não consegue mais ficar sem jogar. Basta você ganhar um pouquinho
que a ganância já sobe a cabeça e você quer ganhar cada vez mais e você não consegue parar de jogar. E tem gente que perde todos os seus bens, inclusive faz dívida por causa de apostas, por causa de cassinos, por causa de sites de apostas em esportes. De forma muito semelhante, são as substâncias químicas, as drogas. Nós temos a liberdade de experimentar, mas a gente tem que saber que uma vez experimentando uma substância química dessa, nós vamos perder a nossa liberdade. Porque uma vez que a gente entra em contato com esse tipo de coisa, a gente perde a liberdade de não fazer mais uso. Isso nos escraviza, isso nos prende. Nós estamos, então, nos tornamos dependentes da substância química, da droga, do álcool, do cigarro, seja lá do que for. E assim a gente perde a liberdade. As tecnologias que nós temos à disposição hoje em dia, televisão, computador, celular, redes sociais, são coisas boas, são coisas úteis. Mas se a gente não souber usar com sabedoria, a gente corre o risco também de perder a nossa liberdade. Porque essas coisas, elas também criam vícios. Elas também nos prendem, elas também tiram a nossa liberdade, nos escravizam, a partir do momento que alguém não consegue mais ficar sem conferir suas redes sociais, não consegue ficar mais distante do seu celular. O texto bíblico, ele nos diz que Cristo nos libertou para a liberdade. Ele não nos libertou para a gente se enfiar de novo num buraco de escravidão. Ele nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Mas liberdade de quê? Liberdade para quê? A gente precisa reconhecer que não existe liberdade absoluta. Não existe a liberdade no sentido de poder fazer o que quiser. Porque a partir do momento que eu posso fazer o que eu quiser, eu vou estar invadindo a liberdade do outro. Eu não tenho liberdade de pegar aquilo que não é meu. Eu não tenho liberdade de ferir o outro. O mundo que nós vivemos, ele delimita a nossa liberdade. E é saudável que isso aconteça. Paulo, ele escreve esse texto num contexto onde as comunidades estavam começando a nascer, as comunidades estavam começando a existir. E ele teve, então, que falar a respeito da liberdade, porque as pessoas que vinham para dentro da comunidade, que se convertiam a Cristo, elas traziam consigo as suas bagagens. Elas traziam suas tradições, seus costumes, seus ritos. Por exemplo, aqueles que vinham do judaísmo traziam consigo o rito da circuncisão. E a pergunta que existia nas comunidades, então, era: será que para ser cristão eu preciso primeiro observar o rito da circuncisão? E outras perguntas também, a respeito das leis de pureza, as leis de alimentação, os animais que podiam ou não ser comidos, enfim, tantas outras perguntas que a comunidade tinha, que as igrejas tinham. E então era preciso proclamar: Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Ele nos libertou da escravidão da lei, Ele nos libertou da escravidão do pecado, mas acima de tudo, Cristo nos liberta de nós mesmos. Porque o ser humano, ele está tão preso em si mesmo, por natureza, o ser humano se preocupa tanto consigo mesmo, com o seu próprio umbigo, que ele é incapaz de olhar para fora de si. Ele é incapaz de se preocupar com qualquer coisa
a não ser consigo mesmo. A preocupação humana a respeito da salvação, poxa, o que eu preciso fazer para me salvar? Que ritos eu tenho que observar para me salvar? O que eu preciso deixar de fazer para ser salvo? O ser humano está muito preocupado consigo mesmo e não consegue olhar para o mundo ao seu redor. E por isso ele está escravizado. Ele não consegue olhar para o seu próximo. E é nesse contexto que Paulo vai dizer lá no versículo 6, a fé atua pelo amor. A fé age no amor. A libertação por Cristo, ela nos permite olhar para as outras pessoas. Porque uma vez que eu sou liberto por Cristo, eu não preciso mais me preocupar com a minha própria salvação. Eu já fui liberto por Cristo, eu já fui salvo por Cristo. Agora eu posso olhar para outra pessoa. Eu posso olhar para fora de mim mesmo. Eu não preciso mais ficar encurvado em torno do meu próprio umbigo. Então eu posso olhar as dores das outras pessoas. Eu posso ver os problemas que as outras pessoas estão vivendo, tendo como fio vermelho que conduz a minha visão o amor. Cristo nos liberta para que nós possamos amar. Porque amar é você tirar os olhos, tirar a preocupação de si mesmo e se importar com o outro, olhar para o outro. Então, o amor que Paulo fala aqui não é aquele amor romântico, não é aquele amor que os poetas escrevem, mas é o amor que olha para o outro e se solidariza pelo outro, que aceita o outro mesmo ele sendo diferente de mim, e que tenta lutar para que aquilo que está escravizando o outro seja superado também. Que ele possa se desfazer da sua prisão, seja qual for a sua prisão. Talvez costumes, ritos, práticas religiosas, práticas do mundo secular. A partir do amor, nós somos chamados a ensinar, a corrigir, a consolar uns aos outros. Paulo, ele escreve bastante sobre o amor, porque o amor é um tema central da fé cristã. Inclusive, em 1 Coríntios 13, ele fala do amor como o maior de todos os dons. O amor como dom supremo. E se a gente pensa, isso aqui é Paulo falando para a comunidade de Gálatas, há 2000 anos atrás, quase. Mas, há 500 anos atrás, Lutero descobre essa liberdade para a qual Cristo nos libertou. E essa liberdade que Lutero descobre causou uma reviravolta. Lutero pôde ver que a igreja do seu tempo estava muito preocupada com leis, com normas, com costumes, com coisas que não faziam sentido e que estavam aprisionando as pessoas. E quando ele descobre a libertação por Cristo, ele é desafiado a reformar a igreja. Mas não apenas a igreja, Lutero olha também para a sociedade do seu tempo. Ele olha para as pessoas, para o povo, e vê pessoas vivendo na pobreza, no analfabetismo. Ele vê recursos financeiros sendo mal utilizados. E Lutero, ele não se conforma com tudo isso, porque a fé que atua pelo amor olha também para a sociedade, olha para o mundo e quer transformar o mundo para o bem das pessoas. Então Lutero, ele escreve para os governantes e ele dirige palavras duras a esses governantes, falando a respeito das situações sociais que ele estava vendo. Porque a fé verdadeira, a fé atua pelo amor, diz Paulo. Então, a mensagem
do Evangelho, da fé que atua pelo amor, levantaram perguntas na comunidade. Levantaram perguntas sobre a vivência do dia a dia da igreja. Questões como o celibato dos padres, questões a respeito do papel da família, tantas outras coisas. Lutero se jogou em trabalhar a respeito dessa liberdade por toda a sua vida. Lutero vai dizer, inspirado em Gálatas 5, no livrinho da Liberdade Cristã, que o cristão, ele está livre de todos e não é sujeito a ninguém pela fé. Porque pela fé nós somos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Nós somos libertos de tudo aquilo que quer nos amarrar. Nós somos verdadeiramente livres. Porém, pelo amor, nós somos escravos de todos e sujeito a todos. O que significa isso? A fé nos salva e nos tira das coisas que querem nos prender. Mas por causa do amor ao próximo, que é a forma como essa fé se manifesta, nós devemos servir ao próximo. Nós devemos fazer obras em favor do próximo, para que o próximo possa ter uma vida boa, para que o próximo possa também experimentar o amor com o qual Deus nos ama. Nosso mundo hoje, ele é muito diferente da realidade que Paulo enfrentava 2000 anos atrás. Também é um mundo muito diferente do mundo que Lutero viveu 500 anos atrás. Mas o Evangelho é o mesmo. E o fio vermelho do Evangelho é o amor. A fé, ela é livre no amor. E daí nós temos que nos perguntar, será que nós sabemos, nós conhecemos essa liberdade da fé que se compromete no amor? Nós somos capazes de nos relacionarmos com pessoas que possuem origens diferentes da nossa? Nós somos capazes de nos relacionarmos com pessoas que têm ideologias diferentes das nossas? Somos capazes de olhar no olho das pessoas e nos importar com elas verdadeiramente? Ou será que, se nós não concordamos em alguma coisa, então aquela pessoa vale menos, não é importante? A gente precisa lembrar que Deus, ele ama igualmente todas as pessoas. Não importa os pecados que a pessoa cometa, Deus continua amando. E se Deus, que é Deus, ama, quem somos nós para negar o amor? Quem somos nós para desprezar? Quem somos nós para excluir as pessoas? Quem somos nós para fazermos distinção entre pessoas? Se Deus não faz isso. A liberdade para a qual Cristo nos libertou nos aproxima das pessoas, nos aproxima uns dos outros por causa do amor. Nós fomos libertos para podermos usar as coisas que nós temos no mundo e também as tecnologias que o ser humano cria em prol do amor. Só que as tecnologias também podem afastar as pessoas umas das outras. Muitas vezes as pessoas não querem mais se relacionar olho no olho, querem apenas se isolar dentro das suas casas, dentro dos seus castelos e se relacionar com as pessoas apenas pela tecnologia. Mas é necessário que nós tenhamos pessoas na nossa frente para nos dar um abraço. É necessário a palavra ouvida da boca da outra pessoa. É necessário um ombro amigo. Nós fomos libertos para usar as tecnologias, mas a gente não pode deixar com que as tecnologias nos separem uns dos outros.
Nós vivemos num mundo que está extremamente ameaçado pelo próprio ser humano. O ser humano transformou o planeta numa bomba relógio. Com o apertar de alguns poucos botões, é possível destruir o planeta inteiro. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que o conhecimento científico nos levou. O nosso planeta se transformou nisso. Corridas armamentistas, armas cada vez mais perigosas, mais mortais. A liberdade para a qual Cristo nos libertou, ela nos desafia a lutarmos a favor da paz e protestarmos contra as guerras, contra a matança, contra a destruição das vidas. E aqui não se trata de escolher um lado e condenar o outro, se trata de paz, de cessar fogo. Não importa quem é que está atrás da arma e quem está na frente dela. Nós somos contra a violência, nós somos contra a guerra. O único caminho é parar a violência, é parar a destruição, é parar a matança. Porque Cristo nos libertou para sermos livres e não para nos matarmos. Por isso nós precisamos, como cristãos, lutar pela paz. Lutar pela paz nesse mundo criado por Deus. No ano que vem, nós vamos comemorar 200 anos da presença luterana no Brasil. 200 anos que os primeiros luteranos vieram da Alemanha, trazendo suas Bíblias e seus inários, e se reuniram aqui no Brasil para prestar culto a Deus. E como igreja, a gente precisa também olhar para a nossa história e perceber aonde nós falhamos, aonde nós transformamos liberdade em escravidão, aonde nós nos aprisionamos ou aprisionamos as outras pessoas, aonde nós deixamos de amar. A gente precisa lembrar que o fio vermelho do Evangelho é o amor. E o amor, ele nos ensina a buscar aquilo que é bom e abandonar aquilo que é mal. A fé nos liberta e ela é o critério para guiar a nossa vida, para guiar as nossas atitudes. Agostinho, um teólogo que viveu no século IV, século V, e que influenciou bastante Lutero, ele escreveu uma frase, é atribuída a ele, não se tem certeza, mas ele disse: ama e faze o que queres. Ame e faça o que você quiser. Se você tiver amor, você pode fazer o que você quiser. Porque aquela pessoa que ama verdadeiramente jamais vai fazer o mal. A pessoa que ama verdadeiramente, ela vai querer o bem do outro. Ela vai se sacrificar em favor do outro. Por isso, aquele que ama não precisa de lei. Aquele que ama não precisa de regra. Não precisa de ordem. Aquele que ama pode simplesmente fazer o que ele bem quiser. Porque ele está prisioneiro do amor. Ele está submetido ao amor. E o próprio Jesus disse que o amor é o resumo de toda a lei. Ame o Senhor teu Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei e dos profetas, diz Jesus. Por isso Agostinho pode dizer: ame e faça o que quiseres. Faze o que quiseres. Que nós possamos ter de fato esse amor no nosso coração. O amor que é capaz de fazer o que quiser. Porque jamais vai fazer alguma coisa que não seja o bem, que não seja visando o bem pela outra pessoa. O mundo está cheio de ódio.
O mundo está cheio de julgamento, de condenação, de apontar o dedo. O mundo está cheio desse tipo de coisa. O que falta no nosso mundo é esse amor que é a manifestação da fé em Cristo Jesus. Que a gente possa buscar essa fé que nos liberta e esse amor que nos torna cativos do nosso próximo, por meio de quem nós podemos servir ao nosso Deus. Amém. Baixa a tua cabeça. Pai querido, obrigado, Senhor, que Tu nos libertas de tantas coisas que querem nos aprisionar, que querem nos manter cativos, que querem nos fazer nos preocupar apenas conosco mesmos e nos cegam em relação ao nosso próximo. Ó Deus, que a gente possa viver a liberdade para a qual Tu nos libertou. Que nós não nos submetamos a nada que quer nos escravizar, nada que quer nos impedir de viver a liberdade que temos em Ti. Mas que a gente possa ter uma fé que atua pelo amor, que se manifesta no amor ao próximo. Que a nossa fé se transforme em obras, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. E assim a gente possa lutar por um mundo de paz em meio a tanta violência e tanta guerra. Um mundo de justiça em meio a tantas pessoas que passam fome, tantas pessoas que não têm acesso à saúde, à educação. Que a gente possa lutar por um mundo onde a Tua palavra seja levada a sério e seja ensinada e pregada para que o mundo possa crer. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.